Continuamos agora a nossa leitura do livro Tormentos da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Terapias enriquecedoras. A conferência ofereceu-me valioso material para a meditação, especialmente na parte em que o orador se referia à interferência das entidades desencarnadas, produzindo transtornos depressivos mediante os lamentáveis processos de obsessão. E rompendo em ondas caudalosas, essa psicopatologia moderna, ora denominada como doença do século, investe contra uma verdadeira multidão de criaturas reencarnadas, cujo processo se prolonga além da roupagem física, advindo à desencarnação. No dia seguinte, Alberto apresentou-me o Dr. Orlando Messier, que fora, no país onde vivera, a sua mais recente experiência carnal, devotado psiquiatra que se dedicara ao estudo da psicologia com alma. Não conhecer o espiritismo conforme a estrutura doutrinária defluente da codificação kardeciana. No entanto, mediante cuidadosas investigações com seus pacientes, ao lado da análise demorada das obras do Dr. Roberto Assagioli, Viktor Frankl, conseguira detectar a sobrevivência do espírito, a disjunção molecular da matéria e entender a interferência que os desencarnados exercem na conduta dos encarnados. Tivera também oportunidade de atender a diversos pacientes portadores de obsessões, em cujas oportunidades se manifestaram os seus algozes, bem como examinou a constituição do psiquiatra Carl Wickland, através das narrações das suas experiências de consultório, exaradas no livro 30 anos entre os mortos, que o auxiliaram a aceitar a realidade da vida além do corpo, facultando-lhe desenvolver psicoterapias valiosas no atendimento àqueles enfermos mentais que o buscaram. Desencarnado, foi convidado a especializar-se no Sanatório Esperança, onde se encontrava em atividade socorrista fazia mais de 10 anos. Também estivera na conferência da noite anterior e encontrava-se vivamente fascinado com a exposição do visitante ilustre. Para ele não houve propriamente novidade quanto às origens dos distúrbios psicológicos, das alienações mentais, bem como do tocante às terapias que eram aplicadas largamente em nosso pavilhão. Todavia, as referências procedentes de mais outros conhecedores da psique humana, perfeitamente concordes com as conclusões, constituíram-lhe motivo de compreensível alegria. Foi, portanto, em clima de muita cordialidade que decorreu o nosso encontro, propiciando-me mais amplas possibilidades de aprendizagem. O amigo recente dirigia-se a uma das enfermarias, onde se hospedavam os irmãos violentos, não se escusando de uma conversação fraterna que ele próprio iniciou. Convenço-me cada vez mais, informou-nos Dr. Orlando, que ao lado de todos os tratamentos especializados para a cura da depressão, assim como de outros distúrbios de comportamento, o trabalho desempenha papel terapêutico fundamental. O mesmo acreditamos no que diz respeito à psicodança. Enquanto a mente do enfermo se encontra direcionada a um objetivo saudável, desvinculando-se da ideia depressiva, irá regularizando a distonia, provocando uma positiva reação cerebral face à imposição do pensamento bem direcionado, que agirá nos neurônios, favorecendo-lhes as sinapses em ritmo equilibrado. O trabalho é recurso muito valioso para fazer o tempo passar, informa a tradição terrestre, mas sobretudo para que passe de maneira saudável, dignificadora, acentuamo-nos. Feliz e a praxiterapia vem sendo utilizada com propriedade, colhendo resultados positivos. Quando o indivíduo se envolve com qualquer tipo de trabalho ou responsabilidade edificante, concentra-se na sua execução e mantém-se atento aos objetivos delineados. Naturalmente, estimulados pela ação mental saudável, os neurônios produzem enzimas carregadas de energia e, à semelhança de fótons especializados, produzem harmonia vibratória nos neurotransmissores, proporcionando reequilíbrio. O mesmo milagre produz a oração. Como, porém, raros esses pacientes podem demorar-se concentrados na prece, na meditação ou nas leituras elevadas, porque entram em divagação pessimista, o trabalho e a dança, em razão do esforço físico para desempenhá-los, produz resposta mais direta e imediata. Sempre quando atendia um cliente portador de distúrbio depressivo, após as recomendações terapêuticas acadêmicas, propunha-lhe qualquer tipo de laborterapia,
a começar por quase insignificantes esforços no próprio lar, no jardim, na reparação de objetos ou móveis quebrados, até os serviços de beneficência em favor da comunidade. Os resultados, apesar de permanentes negativas do mesmo em executá-los, explicando que lhe era quase impossível atender-me, redundavam sempre positivos. Renascia então o interesse pela vida, o desejo de prosseguir, a diminuição da ansiedade, a autoconfiança, claro que lentamente. O importante era demonstrar-lhe as imensas possibilidades que lhe estavam à disposição e que por momentos se encontravam adormecidas, aguardando somente o despertar da vontade e do esforço. Com o passo seguinte, procurava identificar-lhes a dedicação religiosa, a fim de estimulá-lo à crença em Deus, eliminando as propostas fanatizantes das diversas religiões, ensinando que o apoio divino nunca falta e quando a criatura se entrega ao Criador, ele corresponde com segurança e amor. Esse meu comportamento causava estranheza em muitas famílias, nas quais se encontravam os problemas depressivos, bem como entre colegas quase sempre aferrados à terrível convicção materialista. No entanto, a observância de tal procedimento terapêutico conferia-me estatística valiosa, quantitativa e qualitativamente, confirmando-me a sua excelência nos resultados favoráveis à recuperação da saúde. Olhando-me com interesse, o novo amigo indagou-me: nas suas experiências com obsediados na Terra, alguma vez sugeriu o trabalho como terapia libertadora? Recordando-me dos momentos valiosos vivenciados nas atividades desobsessivas, retruquei sem qualquer dúvida. Somos também de parecer que o trabalho é realmente um dos mais eficazes mecanismos de promoção do indivíduo. Jesus teve ocasião de acentuar, conforme anotado pelo evangelista João no capítulo 5, versículo 17, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, demonstrando a alta significação desse procedimento. Não poucas vezes, estimulando os obsessos ao trabalho, eles reagiam justificando-se incapacidade de realizar alguma coisa útil ao que lhes objetava, informando que sempre se pode fazer algo, mínimo que seja, quando se tem interesse. Insistindo, conseguia auxiliá-los a sair da inércia, da autocompaixão, da frustração existencial ou da revolta neles instalada pela ação corrosiva da obsessão. Quando a mente se desvincula de atividades enriquecedoras, o drama da obsessão se torna mais grave, porque a insistente ideia transmitida torna-se acolhida pelo enfermo, que passa ao diálogo desestruturador do comportamento. Quanto mais recua para o interior, vivenciando a conversação infeliz, mais poderosa se torna a indução do agente perseguidor. Exteriorizando um sorriso jovial, Dr. Messier alongou as considerações psicoterapêuticas. A oração, por sua vez, produz uma interação mente-corpo, espírito-matéria de incontáveis benefícios. Examinemos, por exemplo, o que sucede com as ideias desconcertantes. À medida que o paciente as fixa, uma energia deletéria se prolonga pela corrente sanguínea, partindo do cérebro ao coração e espraiando-se por todo o organismo, o que produz desconforto, sensações de dores, dificuldades respiratórias, taquicardias, num crescendo que decorre do estado autossugestivo pessimista, que ameaça com possibilidade de morte próxima, de perigo iminente, de acontecimento nefasto e semelhantes. Trata-se, essa, sem dúvida, de uma oração negativa, cujos efeitos imediatos são aflição, desalinho emocional. Tal sucede porque a mente visitada pelos pensamentos destrutivos responde com produção de energia tóxica que alcança o coração. O chakra cerebral envia ondas eletromagnéticas ao cardíaco, que as absorve de imediato. Esparze pelo aparelho circulatório os petardos portadores de altas cargas dessa vibração, somatizando os distúrbios. Da mesma forma, portanto, a oração, que é a estruturação do pensamento em comunhão com as elevadas fontes do amor divino, permite que a mente sintonize com os campos de vibração sutil e elevada, realizando o mesmo processo, somente que da natureza saudável, reconfortante. Captadas essas ondas pelo psiquismo, irradiam-se do espírito ao perispírito, que aumenta a resistência energética, vitalizando as células e os campos organizados da matéria,
modificando-lhes a estrutura para equilíbrio e harmonia. Quando alguém ora, torna-se um dínamo gerador de força a emitir ondas de teor correspondente à qualidade da energia assimilada. De incomparável resultado terapêutico, a oração é também ponte de ligação com a divindade, na qual se aurem coragem e bem-estar. O exemplo mais dignificante vem de Jesus. Sempre que cansaço lhe tomava o organismo, ele buscava oração, a fim de comungar com Deus, reabastecendo-se de vitalidade, e que era ele quem conseguia alterar os campos de energia com a simples vontade, direcionando-a conforme lhe aprouvesse. Encontrava-me encantado com os conceitos lógicos do médico gentil. Recordava-me dos efeitos salutares da oração, toda vez quando na terra e no além deixava-me conduzir pelas vigorosas correntes de ondas saudáveis. Após o silêncio, que se fez natural, Dr. Messier completou: Estou seguro de que evangelioterapia é o recurso precioso para produzir a recuperação do equilíbrio das criaturas, preservá-lo naquele que o possui e irradiá-lo na direção de quem se encontra necessitado. Partindo-se do princípio através do qual todos reconhecemos que o paciente mental necessita de compreensão, bondade e estímulo constante nas lições do Evangelho de Jesus, mesmo tendo-se em vista algumas distorções que decorrem das traduções incorretas, infiéis ou das adulterações que experimentou durante os quase 2000 anos, assim mesmo ainda é um repositório de otimismo, de esperança, de conforto moral, difícil de ser encontrado em outra obra qualquer da humanidade. Não negamos a excelência de outros livros básicos, de diversas religiões, ricos de misericórdia, de paz, de consolo espiritual. No entanto, o Evangelho, face à sua linguagem simples e profunda, ética e atual, dá-nos a impressão de que foi elaborado para este momento tormentoso que se vive no planeta terrestre, atendendo a todas as necessidades do ser humano. A sua leitura calma, com reflexão, objetivando entender as ocorrências existenciais, constitui um comum medicamento para o espírito que se recupera da ansiedade, dos distúrbios que o afetam, repousando na alegria de viver. Ademais, sua proposta de saúde fundamenta-se no amor, em todo o bem que se pode fazer, no deslocamento do eu para o nós, do isolamento a que se arroja o enfermo para a solidariedade que aguarda a sua parcela de cooperação. Com essas disposições interiores, altera-se para melhor a paisagem íntima. Os espíritos nobres, interessados no bem-estar de toda a humanidade, acercam-se da pessoa, envolvendo-a em ondas de amor, de autoconfiança e bem-estar, não poucas vezes apresentando-se nos estados oníricos, ou seja, no sonho, quando se reconfortam e estimulam ao prosseguimento da jornada. Todo indivíduo é constituído de antenas psíquicas transceptoras que emitem e captam ondas equivalentes à sua capacidade vibratória, portanto, a intensidade e qualidade da energia que exterioriza. Não é, pois, de estranhar-se que cada qual viva conforme pensa, tornando-se feliz ou desventurado em razão das ideias que agasalha na mente. Estávamos quase chegando à enfermaria quando o psiquiatra nos convidou a entrar, caso não tivéssemos outra tarefa em pauta no momento. Alberto e eu nos olhamos e, porque não nos encontrássemos comprometidos com a atividade imediata, anuímos acompanhando. Utilizei-me desses breves minutos antes de penetrarmos no recinto para interrogá-lo. O que me diz sobre a aplicação de fármacos a antidepressivos e outros mais, tipo Prozac, estão utilizando atualmente nos diversos transtornos emocionais e em alguns outros mentais? Com a mesma gentileza, ele considerou: o avanço da ciência, buscando entender e solucionar os graves problemas humanos, é considerável, constituindo-se uma demonstração de amor de Deus por suas criaturas, diariamente enviando à Terra os seus missionários em todas as áreas, a fim de alterar as ocorrências para melhor, estabelecendo parâmetros de equilíbrio e paz, bem como de renovação e de saúde para todos. Os fármacos antidepressivos, em geral, têm por meta elevar os níveis de serotonina, bem como de noradrenalina, substâncias relacionadas com a depressão, conforme ouvimos na conferência da noite passada.
Significa dizer que tem por meta aumentar a quantidade de neurotransmissores no cérebro, que lhe sofre carência. O que ainda merece estudos é a necessidade de compreender-se como as alterações que ocorrem em uma molécula tão simples podem produzir transtornos tão profundos no comportamento do ser. Sabemos, nós outros, os estudiosos da vida espiritual, que essa ocorrência tem sua gênese no processo reencarnatório, quando o espírito imprime nos genes as suas necessidades evolutivas, desencadeando os distúrbios correspondentes ao processo de crescimento moral no momento adequado da vida física. Não obstante, os antidepressivos oferecem resultados positivos de acordo com a ficha kármica de cada paciente, porque a função, por exemplo, do Prozac, composto denominado de hidrocloreto de fluoxetina, é bloquear a captação de serotonina, construindo de tal forma semelhante àquela que pode enganar os neurônios, competindo com a mesma na sua captação, deixando-a na face exterior da célula. Como todos os fármacos, o objetivo alterar diretamente a química cerebral, inevitavelmente produzem dependência e algumas sequelas que podem ser contornadas pelo psiquiatra e também pelo esforço do próprio paciente no processo de recuperação. Variam as opiniões de especialistas em torno do Prozac. Alguns consideram-no como excelente, como respostas positivas, quase imediatas à sua aplicação. Outros, no entanto, evitam-no por haverem constatado que em alguns dos seus clientes resultados menos felizes e mesmo indutivos ao suicídio. Tudo isso tem a ver, sem dúvida, com o passado espiritual do enfermo, porquanto cada indivíduo possui as conquistas que o tipificam, diferenciando-o dos demais. O medicamento que em alguém produz resultado positivo, em outro desencadeia distúrbios e efeitos diferentes, como é compreensível fato à estrutura orgânica de cada um. Reconhecendo e valorizando a contribuição científica dos nobres pesquisadores e dos resultados das suas conquistas em favor dos pacientes depressivos, como em outras enfermidades, a conduta do recuperado terá muito a ver com o seu processo de preservação da saúde, evitando as perturbadoras recidivas que invariavelmente acontecem por novos desvios de comportamento, por falta de identificação com os valores enobrecedores da vida, por abuso e desgaste das energias nos prazeres exorbitantes e primários. Avançamos a pouco para a eliminação das terapias realizadas mediante aplicação de drogas, que por enquanto ainda se fazem necessárias. Relatórios cuidadosos atestam que existe, nesse momento, aproximadamente 200 tipos de psicoterapias variadas, incluindo-se, se bem vê, aquelas denominadas alternativas, que em diferentes regiões do planeta oferecem resultado positivo, desde as denominadas fitoterapias, acupuntura, bioenergia, florais de Bach, energização através de metais e cristais, perfumes, óleos, doim, reiki, etc., auxiliando o ser humano na conquista e no encontro de si mesmo. Alcançamos a porta de entrada da enfermaria quando o amigo, sorrindo, sentenciou: a cada um de nós se encontram inscritos os valores da saúde e da doença, dependendo da ocorrência de fenômenos adequados para a sua manifestação. Entremos. Belo capítulo, meus amigos. Devemos ler e reler. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos vocês na sequência do nosso estudo.